pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô falando baixo porque agora são 1h12 da manhã e eu resolvi gravar esse vídeo. Como vocês já viram no título, né? O tema é um assunto bem delicado, porém extremamente necessário. E vou justificar um pouquinho por que eu vim aqui falar sobre isso, né? Eu acho que vocês não estão acostumados com o meu canal abordando temas desse tipo. Só que eu fiquei muito inquieta. Esses dias eu estava lendo alguns relatos de algumas pessoas que sofreram um relacionamento abusivo, de amigas próximas, e eu pensei, por que não? Por que não trazer esse tema aqui para o meu canal? Eu tenho uma plataforma que tem 1000 inscritos, e se eu tenho um canal onde eu posso passar uma informação necessária, útil e válida, eu vou utilizar. Nos últimos anos tem se discutido mais sobre esse tema, né, o relacionamento abusivo. E eu acredito que esse tema ficou mais frequente devido ao empoderamento feminino. Porque é claro que o relacionamento abusivo ele pode acontecer em qualquer tipo de relação, com o homem, com a mulher, no meio familiar. Porém, a ONU fez um estudo, e foi divulgado pelo portal G1, dizendo que as mulheres são as que mais sofrem com esse tipo de relacionamento. Que 3 a cada 5 mulheres já sofreu ou sofre em um relacionamento abusivo. Acho que o primeiro ponto, né, pra gente ter essa conversa é identificar o que é um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo ele nada mais é do que uma relação onde há um abuso, seja ele físico ou emocional, né? E esse abuso ele pode ter uma forma de violência sexual, financeira, emocional, psicológica, e muitas vezes esses comportamentos abusivos eles são confundidos com amor, preocupação, carinho, tudo isso por conta do jogo psicológico em que o opressor faz com a pessoa que está sendo abusada. Na maioria das vezes, as pessoas que estão dentro de um relacionamento que é abusivo, elas não conseguem identificar, elas não conseguem perceber, e por isso acabam continuando e postergando e vivendo nesse relacionamento, nesse sofrimento, né? Porque não conseguem se desprender. Então, quais são as características? Como identificar? Como saber que você está em um relacionamento abusivo ou que algum amigo ou amiga sua está em um relacionamento abusivo? Eu vou falar um pouquinho aqui das características que eu li sobre, né? De modo geral, esse tipo de relacionamento ele é composto por bastante controle e dependência. A dependência ela pode ser física, emocional, psicológica, financeira. Então, o opressor ele exerce uma forte influência sobre a pessoa que está sendo abusada. E isso cria um vínculo muito difícil de ser quebrado. E aí o abusado ele tem sempre a tendência de tentar satisfazer todas as vontades do opressor. E aí cria a relação de dominância, a relação de superioridade. E é muito difícil realmente de identificar e quebrar essa relação. Para falar sobre as características, eu conversei com algumas pessoas que viveram nesse tipo de relacionamento, colhi alguns depoimentos da internet, dei uma lida em algumas matérias, e as mais comuns, né, as características mais comuns eram ciúme excessivo de tudo e de todos sem motivo, constrangimento, principalmente na frente das pessoas, chantagem emocional, ameaças, falta de respeito com a opinião do outro, invasão de privacidade, pressão sexual, agressões físicas, agressões verbais, irritações intensas, já falei desconfiança? Desconfiança constante, proibições, porque o opressor ele se sente dono da pessoa que está sendo abusada, e várias outras características. Essas foram as mais comuns. Então, se você está ou conhece alguém que está em um relacionamento em que a pessoa vive o tempo inteiro pisando em ovos, com medo, receio do que falar, preocupada com as palavras, como vai colocar as palavras para que aquela pessoa não entenda de uma forma errada, se você se sentir reprimido com a roupa que você vai vestir, com medo do que o seu parceiro, o seu namorado, marido, enfim, vai falar. Gente, isso é um abuso psicológico. E segundo os psicólogos, o abuso psicológico ele é muito mais difícil de ser identificado. Porque quando há agressão física, é mais fácil dos familiares perceberem, dos amigos perceberem o que está acontecendo naquele relacionamento. E quando há o abuso apenas psicológico, é muito mais difícil de ser identificado. O abusador, ele tenta controlar outra pessoa, ele tenta manipular a percepção que aquela pessoa tem de si mesma. Por isso que às vezes elas se sentem culpadas.
Elas acham que estão com a razão no início da discussão e quando termina, ela é a culpada da história. Porque ele consegue fazer esse jogo psicológico para que ela se sinta inferior. Ele consegue manipular a visão dela. O abuso psicológico ele tem um forte conteúdo emocional, porque o opressor ele manipula e ele utiliza de ameaças para conseguir forçar a vítima a realizar suas vontades. E esse abuso ele tem um impacto muito grande na autoestima daquela pessoa. Ela começa a se sentir impotente, ela começa a se sentir sem esperança, desmotivada, com a autoestima muito baixa. E essa pessoa ela realmente começa a acreditar que ela é a culpada, que ela é responsável pela agressão que ela está sofrendo. E não é, gente, não é. Tudo faz parte de um jogo psicológico que ele consegue fazer. Por isso que é tão difícil de identificar, por isso que é tão difícil uma pessoa que vive nesse tipo de relacionamento conseguir sair. Comentários do tipo, mas ela consegue sair dessa, é só terminar, porque não termina? Comentários desse tipo só reforça a culpa e só dá mais vantagem ao jogo doentio que esse opressor faz com ela. Eu estava lendo que tem um termo que eu particularmente não conhecia, que é gaslighting. A tradução ao pé da letra significa manipulação, porém ele é utilizado para descrever aquela situação em que o opressor ele traz informações falsas para fazer com que a vítima duvide da sua memória, da sua palavra. Por exemplo, quando ela fala sobre alguma situação que ocorreu entre eles dois, alguma briga, alguma agressão, e ele traz informações que não são verdadeiras para fazer com que ela fique confusa. Mas você falou isso, e sendo que ela não falou. Eu achei muito interessante falar sobre isso, porque também é uma característica, né? Também é um sinal. Eu peguei o computador para poder ler algumas informações para vocês, para passar a informação como ela precisa ser passada. Eu vou deixar até na descrição o link que eu estou utilizando. Eu vou falar sobre os sinais de alerta, os principais sinais de alerta. Aqui ele fala: ressaltamos que é muito importante que a vítima procure ajuda em grupo de apoio especializado e ajuda de um psicólogo para dar início à sua psicoterapia. Como vítima, o seu senso de realidade ele pode estar muito afetado e as suas emoções confusas demais para conseguir sair sozinha. Só que aqui ele dá uma lista dos principais sinais. Ele constantemente te humilha, te embaraça, ele constantemente te coloca para baixo, ele vive te criticando, ele se recusa a conversar com você, principalmente quando há problemas no relacionamento, ele ignora ou exclui você, tem casos extraconjugais, ele costuma flertar, dar em cima de mulheres na sua frente, ele abusa do sarcasmo, do tom da voz desagradável, parece que tem uma inveja irracional de você, diminui as suas conquistas, apresenta mau humor extremo, principalmente quando estão em casa e sozinhos, faz piadas ou constantemente tira sarro de você como forma de bullying, diz eu te amo mais, na tentativa de trazer alguma mudança, né, do seu lado. Diz coisas como, se você não fizer tal situação, eu irei fazer tal coisa. Apresenta constantemente comportamento de dominação e controle. É forte, né? Se você se identificou com 4 ou mais itens dessa lista que eu li para você, procure ajuda. Procure ajuda porque o papel do psicólogo ele é muito importante. Ele vai conseguir te ajudar a identificar melhor, a saber lidar e a superar, a cortar esse vínculo, essa sensação de apego, de dependência, que sem ele você não vai conseguir viver, porque você consegue. A gente precisa lembrar que a agressão psicológica ela é tão danosa quanto a física. E em muitos casos elas crescem e se tornam a violência física. Então você precisa lembrar que não é sua culpa, não é sua culpa. O manipulador ele pega a insegurança, inseguranças que todo mundo tem, só que ele usa essa insegurança a favor dele, para tornar você culpada. Mas você não é culpada. E você que assistiu esse vídeo, que conseguiu identificar o relacionamento de algum amigo ou algum amigo que se enquadrou nessas questões que eu li, nessas características que eu li, lembre sempre de ter cuidado, ter cautela com o que você vai falar. Porque primeiro você precisa criar um lugar confortável, um ambiente em que ela possa confiar. E aí você acolhe, você explica, você mostra que ela não é culpada, que ela é vítima nessa situação e que ele que é o errado da história. Incentive a denunciar, incentive a procurar ajuda, marca psicólogo, leva, vai com ela, está sempre presente, porque a vítima ela tende a se afastar dos amigos. O opressor faz isso, ele faz ela se afastar dos amigos para que ela só tenha aquele vínculo, aquele laço com ele.
Mas não deixe isso acontecer, não deixe ela se afastar de você. Não faça por caso, vá atrás. Então, como se livrar, como sair de um relacionamento abusivo? O primeiro passo é você identificar que você está em um. É você perceber que você está com uma pessoa tóxica, com uma pessoa que é opressora. O segundo passo é realmente procurar ajuda. Procure seus familiares, procure suas amigas, seus amigos, procure um psicólogo. E aí ele vai conseguir te ajudar, te guiar para você terminar esse relacionamento. Lembrando que um relacionamento bom é um relacionamento saudável. É um relacionamento onde você se sente bem, confortável para falar com a pessoa sobre tudo, onde você não sente medo de conversar, medo de vestir as suas roupas. Então é isso, se te prende, tá errado. Se você sente medo, tá errado. Procura ajuda, gente. Quando eu vim gravar esse vídeo, eu pensei em gravar um vídeo que fosse descontraído, diferente, que eu conseguisse passar a informação de uma forma leve, mas não dá, gente, não dá. É um tema muito difícil, é um tema muito pesado. E eu até peço desculpas se eu me exaltei em algum momento, ou se eu fiquei muito tensa, com a cara muito tensa, mas é porque não dá pra falar sobre esse assunto de uma forma que não seja séria, porque é um assunto muito sério. E as pessoas têm traumas para a vida inteira se elas não se tratam, se elas não se cuidam. Então, eu espero que eu tenha trazido informação útil, que vocês tenham gostado do vídeo, que, por favor, siga as instruções que eu dei, procure ajuda de verdade, porque ninguém merece viver em um relacionamento assim. Um beijo, até o próximo vídeo, dá um joinha aqui, se inscreve, manda pra todo mundo e é isso.